bloco da nossa sexta hardware. O professor Alexandre agora vai passar os vídeos para vocês do assunto iniciado no primeiro bloco. Professor Alexandre, fique à vontade aí. Estou tirando a minha imagem aqui para melhorar aqui. Atenção, consumidor. O computador que você usa trava toda hora? Desliga sozinho? Faz você recomeçar tudo do zero? O problema pode estar numa peça que muita gente... Está ok. A fonte de alimentação. Sempre atento às necessidades dos consumidores, o Inmetro resolveu avaliar a qualidade das fontes mais vendidas no Brasil. Com a palavra, Dona Encrenca. Boa tarde, moço. Vamos, moço, depressa. Calma, minha filha, eu vou chegar lá, vou resolver pra você. Que desespero é esse, Dona Encrenca? Ele é que vai dizer. E aí, meu filho, qual é o problema? É a fonte de alimentação. Fonte de alimentação? A fonte de alimentação é o combustível do computador. Sem ela, nada funciona. Ai, meu Deus, eu descobri isso do pior jeito. Agora, meu emprego tá por um fio, sabia? É sempre assim, Dona Encrenca. Todo computador de mesa tem dentro dele uma fonte de alimentação. Mas, geralmente, a gente só descobre que ela existe quando ela pifa. As consequências principais, mais frequentes, são aquela tela azul de travamento de sistemas, que a gente já conhece, o congelamento de imagens, o travamento de programas e, em último caso, o computador pode até desligar sozinho. Tudo isso justo no meu primeiro dia de trabalho. Quando eu já estava lá entrando no mundo dos executivos, estava lá toda formosa, eficiente, ó, passando a agenda do chefe pro computador. Quando de repente eu estava na letra T. Metade dos computadores no Brasil são de mesa, chamados desktops. Por isso, o Inmetro resolveu avaliar as 11 marcas mais populares das fontes que alimentam esse tipo de computador. E um dos problemas que causam travamento do sistema e até mesmo a perda total dos dados acontece quando a fonte não estabiliza bem as tensões elétricas dentro do computador. Será que essa fonte maldita destruiu tudo que eu fiz? Fonte do mal. No teste de estabilidade de tensões, 2 marcas foram reprovadas, C3 Tech e 7 Mas você não tá colocando nenhuma dessas aqui não, né? Não, nenhuma delas. Ai, graças a Deus. Então acelera, meu filho, que meu tempo tá acabando. Também foi medido o nível de ruídos que as fontes transmitem ao computador. Esses ruídos são como sujeirinhas elétricas que interferem no funcionamento do sistema e chegam a queimar componentes. Não vai queimar nada aqui não, pelo amor de Deus. Tá tudo funcionando agora. Atenção para as marcas reprovadas nesse quesito. C3 Tech, Clone, Leadership, Megadata e 7. Graças a Deus, a minha fonte não é nenhuma dessas. O Inmetro ainda fez questão de verificar se a potência das fontes era realmente a que estava declarada nas embalagens. Quanto mais avançada a configuração do computador, isso inclui processadores, armazenamento de arquivos, memórias, placas de vídeo, quanto maior for essa configuração, maior deverá ser a potência da fonte. O resultado desse teste foi assustador. Que isso? Não. Umas letrinhas misteriosas e número misturado. Ai, meu Deus, eu não mereço isso. Fontes de 8 marcas pararam de funcionar antes de atingir a potência máxima declarada. C3 Tech, Clone, Cooler Master, Extreme, Leadership, 7 e Wisecase. E a fonte da Megadata não chegou nem na metade da potência anunciada na caixa. O chefe vai achar que eu sou a fonte de energia negativa desse escritório. O Inmetro também avaliou a eficiência das fontes, ou seja, o quanto de energia que elas extraem da rede elétrica para fazer o computador funcionar com o mínimo de desperdício. Coloca uma fonte bem eficiente, tá bonitão? Pelo menos meu chefe economiza na conta de luz, né? Nesse quesito, além das 8 marcas já reprovadas no teste de potência, a fonte Thermaltake também ficou aquém do mínimo recomendado. O uso de fontes menos eficientes e menos potentes pode provocar problemas como o superaquecimento da fonte, a queima da fonte e até mesmo explosões. Quer dizer que eu tive até sorte, né? Que nada explodiu, graças a Deus. Procuradas pelo Inmetro, as marcas Clone, Leadership e Megadata disseram que vão reavaliar e aprimorar os seus produtos. Agora não tem erro. A 7 declarou que vai verificar a causa do problema com a fonte testada. Doutor Asdrubal
Thermaltake e WiseCase informam que as fontes analisadas estão sendo substituídas. Mas isso, segundo o Inmetro, não isenta os fabricantes da responsabilidade sobre os produtos que ainda estão no mercado. Filomena massagista? A C3 Tech alega que o funcionamento de suas fontes atende às expectativas do produto, enquanto o fabricante Extreme discorda da metodologia da análise. O Inmetro diz que a metodologia foi discutida com os fabricantes antes do teste e que aplicou os padrões de referência mais utilizados pelo mercado. Valéria Vidente. Esse eu vou anotar para mim. A importadora Allcase, responsável pelas fontes Cooler Master no Brasil, não quis se posicionar. Graças a Deus, consegui. O relatório completo desse teste está no nosso site. Vai lá. Quer comentar alguma coisa, pessoal? Wagner? Tranquilo? Ô, Alexandre. Estudando o reparo das placas inverter. E sente... Embora a gente vá ter aí uma aula só sobre fonte, mas vale só uma observação importante aí para mencionar, né? Pelo seguinte, né? A partir do momento que você tem uma fonte que é responsável por fornecer, né, corrente elétrica, né? Que, como vocês viram, várias ali foram reprovadas, e isso foi há um bom tempo. Claro que isso pode não acontecer de novo numa sequência de testes. Porém, é normal você pegar e encontrar fontes com funcionamento realmente questionável. Então, isso coloca em xeque o funcionamento, e uma coisa muito importante para quem atua com manutenção, e o professor Alexandre deve ser, acredito que concorde comigo, a manutenção que você oferece precisa ser colocada também uma garantia, né? Então, quando você troca um componente por outro de qualidade também questionável, isso pode colocar em xeque a garantia que você oferece. E aí voltemos a uma fala que eu gosto de repetir, né? Credibilidade não tem garantia. Então, são dois itens que são muito utilizados, né? Que é primeiramente a fonte, e o outro, que é o estabilizador, que nós já mencionamos aqui. Eu não consegui localizar o teste do Inmetro sobre o estabilizador. E aí nós temos um outro fator, né? Primeiro, que eles não conseguem cumprir aquilo que realmente deveriam, que é estabilizar no tempo que seja útil para a fonte. Então, já começa aí. E segundo, que também o funcionamento deles, quando testado pelo Inmetro, que, repito, não consegui localizar esse teste na época, né? Também, praticamente, 90% dos itens avaliados foram dos fabricantes, e nos critérios avaliados foram reprovados. Então, são dois itens que as pessoas usam muito. A fonte, sim, precisa estar lá. O estabilizador, já questionamos aqui, já deixamos claro que não há mais necessidade para usá-los. Mas são dois itens que têm uma influência muito grande no conjunto e que vai depor, né, principalmente fonte de má qualidade, na garantia que você oferece de um trabalho que você presta, né? Então, apenas essa observação que, logicamente, quando formos falar de fonte, nós detalharemos um pouco mais. E aí, né, vamos para a sequência dos vídeos, professor. Beleza. Uma boa notícia para os gamers brasileiros. A Gigabyte, que já fabricava placas de entrada e modelos mais simples, vai começar a fabricar no Brasil a sua linha gamer. Então eles estão apostando no nosso mercado para esses produtos de mais alta performance. A empresa nos convidou e a gente veio aqui para a fábrica deles em Manaus ver como vão ser feitas as placas Gigabyte Gamers Made in Brasil. Vem com a gente para dar uma olhada. A fabricação das placas ficará por conta da Qualcomm, que emprega 2.500 pessoas em seus centros de produção no Brasil. Além das placas-mãe, a fabricante trabalha através de contrato com outras empresas, produzindo componentes como set-top boxes e tablets. Eu não posso simplesmente chegar e ir entrando assim na fábrica. Nós temos aqui uma série de procedimentos. E um dos primeiros deles, antes de chegar lá dentro, é que eu preciso vestir roupas especiais. Então eu tenho aqui esse jaleco, esse chinelo muito estiloso. E há um bom motivo para usar essas roupas bem curiosas aqui. Essas roupas, elas evitam estática. Nós temos muitos componentes aqui que são sensíveis, então não pode dar nada de errado. Então, tanto esse jaleco aqui, quanto esse chinelo no estilo meio feiozinho assim, trabalha em conjunto com esse piso, que é aterrado. Ele também é todo especial, tudo para garantir que não aconteça de jeito nenhum estática por aqui. Então, é nesse visual fantástico que eu vou fazer essa volta para essa fábrica. A produção
e também a nossa visita é acompanhada por engenheiros da Gigabyte, que além de garantir que eu não quebre nada, tem também a função de verificar se a produção em nosso país mantém a qualidade das fábricas lá da Ásia. Por sinal, já visitamos uma fábrica da empresa em Taiwan, e vale a pena dar uma conferida para vocês compararem como são as coisas por aqui e por lá. Antes de começar a fabricação da placa, é preciso preparar alguns materiais antes. A solda é mantida refrigerada e só volta à temperatura ambiente antes de ser utilizada. Ela fica trancada hermeticamente para garantir que ninguém use antes de um período de descanso de 4 horas. Outro material que precisa estar pronto são esses moldes. Cada um deles é feito especificamente para o projeto da placa e vão ser usados para a aplicação da solda, como vocês já vão ver. A placa onde serão encaixadas as peças, chamada de PCB, e os componentes que serão utilizados são trazidos do exterior. A primeira etapa é chamada de SMT, parte onde tudo é automatizado. Já no começo é colado um adesivo com um código de barras, direto no PCB, que será utilizado para rastrear a placa ao longo de todas as etapas da produção. A placa chega do exterior assim, com os trilhos já impressos, porém sem nenhum componente instalado. A primeira máquina é responsável pela aplicação da solda. É aí que são usados os moldes, por onde passa a solda aplicada pela máquina. Em nossas imagens, as máquinas estão abertas, para ser possível ver a ação do equipamento, mas em operação normal elas ficam fechadas, agindo assim de forma autônoma. Este molde é utilizado por períodos de 2 horas, quando precisa ser limpo para poder voltar para a máquina. Após a aplicação da solda, uma máquina faz a verificação através de imagens para ver se tudo está em seu devido lugar. Então a placa parte para a próxima etapa. Um conjunto de 3 máquinas colocam quase 1.200 componentes, em um período de apenas 36 segundos. Os componentes entram na máquina através de fitas, e um braço mecânico os coloca em um ritmo frenético. Este robô é capaz de manusear de forma precisa peças minúsculas, com tamanhos que podem chegar a apenas meio milímetro por 1/4 de milímetro. Aplicada a solda e os componentes, é hora de ir para o forno. A placa é aquecida a temperaturas de até 250 graus Celsius, o que vai fazer com que as coisas grudem uma nas outras. Resfriadas e saídas do forno, as placas passam por uma inspeção visual, desta vez feita por uma pessoa, que irá ver se está tudo no lugar que devia estar. Daqui as placas partem para a próxima etapa, e muitas das coisas dessa fábrica se movem sem nem precisar de alguém para carregar. Os robôs são responsáveis por levar vários dos componentes, e até mesmo o lixo, de um lado para o outro. Eles são capazes de carregar até 300 kg, e se movem sozinhos seguindo trilhas e marcadores no chão. Por ele ser automático também não quer dizer que ele vai ficar simplesmente passando por cima de todo mundo. Se isso acontecer, ele tem um sensor para parar. Com as placas encaminhadas, chegamos à segunda etapa. Agora é a vez da montagem manual dos componentes. Peças maiores e mais delicadas, especialmente aquelas que chegam a passar para o outro lado da placa, precisam de um processo mais complexo de encaixe. Por isso é feito por pessoas. Na primeira parte da montagem manual, temos uma pequena excentricidade deste modelo. Uma cola é aplicada na placa, para proteger os LEDs presentes no PCB. Essa proteção vai ser importante lá na frente, como vocês logo vão ver. Nessa etapa manual, serão adicionados mais 85 partes à placa, e cada funcionário coloca de 1 a 5 peças, dependendo do grau de complexidade do encaixe. A montagem de partes, como essas presilhas para o processador, é feita por mais de uma pessoa, se alternando para conseguir manter o ritmo da produção. Depois de terminar os encaixes, as placas vão receber solda novamente, mas desta vez o processo vai ficar bem mais delicado. Como já estão encaixadas as peças, não dá para simplesmente esfregar a solda como foi feito lá na primeira etapa. As placas passam de leve sobre a solda derretida, com uma regulagem bem específica baseada no formato da placa, para garantir que apenas as pontas dos conectores, na parte de baixo da placa-mãe, encostem na solda. A liga utilizada na solda costuma ter um ponto de fusão aí na casa dos 180 graus Celsius, o que dá uma ideia para vocês do quanto esse líquido aí está quente. Com este método mais delicado de soldagem, nem todos os componentes sempre recebem toda a solda que precisam. Uma nova inspeção verifica em todas as peças se isso foi o bastante, e caso precise, um funcionário aplica uma quantidade extra de solda em algumas partes. Isso acontece principalmente embaixo de conectores maiores, que absorvem o calor e por isso atrapalham a soldagem. Aí, o jeito é retocar manualmente, como acontece por padrão nas conexões de vídeo neste modelo. Lembra da cola lá no começo da montagem? Depois de proteger os LEDs de uma soldagem acidental, aquilo é retirada. Outros componentes que não precisam de solda, como os dissipadores e presilhas para o processador, são instalados por último. As placas passam por uma nova inspeção e são registradas através do código de barras. Toda essa rastreabilidade garante que seja possível ver o ritmo de produção em todas as etapas.
É preciso um equilíbrio entre os estágios para otimizar a produção, e a meta é conseguir manter a velocidade entre 90% e 95% da capacidade total, em todas as etapas. Além dos dados da própria fábrica, a Calcomp centraliza os dados de todas as suas instalações, então é possível ver as estatísticas de outros centros de produção, em países como México e Filipinas. Antes de passar para os demais testes, uma verificação rápida mostra se a placa está ligando. É colocada a pilha da BIOS e caso não passe corrente em partes específicas da placa, necessário para ligá-la, ela nem vai para as próximas etapas. Aqui, todas as placas passam por uma bateria de testes, onde são ligados os processadores, conectados componentes de som, vídeo e rede, tudo isso para ver se a placa está operando de forma correta. Esta parte inclui até mesmo testes mais pesados, como o 3D Mark. Baseadas em amostragem, ou caso algum problema aconteça com frequência na linha de produção, as placas são encaminhadas para um laboratório de testes, onde os chips passam por raio-x, são cortados e até mesmo tinta é aplicada, para ver onde pode estar a falha na fabricação. Isso é crítico especialmente nas conexões BGA, aquelas que ligam os componentes como chipset direto na placa. De acordo com a Gigabyte, apenas 0,5% das placas, ou seja, uma a cada 200, precisa passar pelo processo de RMA, que quando a placa é enviada de volta para reparos, por falha de fabricação. Aqui temos uma diferença na comparação com a fábrica que visitamos em Taiwan. No Brasil, não serão feitas as placas da linha Black Edition, aquelas que passam sobre uma semana de testes intensos para verificar a qualidade e a durabilidade. Isso significa que não temos aquela sala dedicada a esta verdadeira maratona de testes, que precisam passar os modelos desta linha diferenciada. Esta maratona de testes é feita no Brasil, mas por aqui ela é feita por amostragem e a quantidade de horas é menor. Cada placa fica 5 horas nos testes feitos aqui. Passados os testes, vamos para a última olhada antes de embalar a placa. O modelo volta a ser registrado no sistema, através do código de barras, e tudo é embalado para enfim partir para os revendedores, e quem sabe, para o seu PC. Diga um oi para a primeira caixa de placas H97 Gamers da Gigabyte, fabricadas no Brasil. Welcome to the museum. Muito bem. Tem mais algum vídeo? Não, né, Wagner? Eram os dois, não? Isso, inicialmente eram esses dois aqui, Alexandre, que por sinal, né, embora eu havia dito que na Gigabyte aqui no Brasil não é exclusivo mulheres, né, mas tem mulheres, é que o vídeo inicial que eu havia visto, né, lá em Taiwan, na linha de produção era somente mulheres, né, aqui nós percebemos que tem alguns rapazes ali também, né, e reparem, né, a inspeção era uma mulher, acredito eu que justamente por essa questão da atenção aos detalhes, né, e aqui também, pessoal, né, aproveitando, só para a gente aproveitar a imagem do vídeo aqui, né, e algumas colocações que são importantes no que se refere hoje à qualidade e à vida útil de placa-mãe, né. Vocês prestaram atenção no processo de solda, né, que é feita uma soldagem ali, digamos assim, de forma em escala, né, e o que acontece com essa solda? Praticamente hoje nós temos, não hoje, né, isso já faz muito tempo, mais de 15 anos aproximadamente, que tem não chega a ser uma legislação, mas é uma diretiva internacional que foi criada numa convenção ambiental proibindo, né, a utilização do chumbo em qualquer produto comercialmente produzido no mundo, devido ao alto impacto ambiental do chumbo, né? Essa diretiva se chama ROHS, restrição ao chumbo, né, e a produtos derivados do chumbo. É uma diretiva ambiental, ela não tem força de lei, mas ela tem implicação em padrões de qualidade. Então, praticamente não se utiliza mais chumbo na produção de nenhum produto comercialmente no mundo, né? E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? O chumbo, ele, embora tenha um impacto ambiental muito grande, na qualidade dessas soldas, ele é fundamental, ele é essencial, por dois motivos. Primeiro, né, que ele é barato. Segundo, que ele tem um ponto de fusão e em temperatura elevada,
e ele tem essa questão de ser capaz de, durante altas temperaturas, expandir, e quando volta para a temperatura mais baixa, ele retroceder ao seu estado normal. E faz isso com muito mais qualidade, por muito mais tempo do que outros metais, né? E aí o que acontece? Pelo fato de você não ter mais essa possibilidade de usar o chumbo, a qualidade dessas soldas diminuiu muito em relação à durabilidade, em relação ao ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É o ponto que você aquece e ela vai ficando mais flexível, mas ela não perde a condutividade. E o que acontece? Existem metais com condutividade muito maior do que o chumbo, né? E com esse ponto de fusão ainda mais interessante, só que eles são muito mais caros, eles são inviáveis de serem utilizados em larga escala em linhas de produção. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, né, ou visto alguns equipamentos eletrônicos que possuem ouro na sua solda. Eles são banhados a ouro. Geralmente, aparelhos de áudio com alta precisão são banhados a ouro. O ouro, ele permite uma precisão na condução, na condutividade, porém, imaginem, né, vocês fazer uma solda em escala industrial usando ouro. Seria extremamente inviável, e o chumbo é muito barato. E aí, né, a retirada do chumbo nesta solda, nesse processo de solda, faz com que a vida útil dessa solda perca qualidade. Então, o chamado problema de BGA, né, que é uma solda que foi mostrada aí, aonde o chip é conectado à placa-mãe, a solda BGA, que também é um acrônimo, né, de Ball Grid Array, é uma matriz de esferas, são esferinhas, a princípio, de chumbo, que são pressionadas à placa em alta temperatura e ela solda o componente eletrônico. O que acontece? Por ali é feito a transferência, né, de dados e também de eletricidade. E à medida que ele aquece, dilata, resfria, dilata e resfria, o chumbo reage bem a isso por muito tempo. Quando você substitui o chumbo por apenas estanho e outros metais de menor qualidade, ele não resiste por muito tempo esse processo de dilatação e retração, que é esse processo que ele aquece e volta ao estado normal. E aí ele começa a criar microfissuras. Essas microfissuras, com o passar do tempo, ela começa a gerar oxidação. E aí o aparelho eletrônico começa a falhar. É o chamado problema na solda BGA, que é tão famoso aí em notebooks, placas de vídeo, em smartphones acontece também, principalmente, né, porque é mais compacto. Porém, pouco pode ser feito em relação a isso hoje, né, a não ser procurar sempre por equipamentos de uma qualidade superior, porque no fundo, o problema está na questão do impacto ambiental e na retirada do chumbo. A durabilidade caiu muito, né? Eu não me recordo agora, acho que no nosso componente aqui, não sei se é no nosso componente de IMC ou se é na aula de suporte ao usuário que nós temos um item que aborda, né, o reaproveitamento de resíduos eletrônicos, né, e comenta também sobre a questão da diretiva ROHS, que eu vou até colocar aqui a sigla, que é um acrônimo em inglês aqui, ROHS. Só compartilhar aqui para mostrar para vocês, porque isso é algo que hoje tem uma incidência muito grande, né, na qualidade e não é na qualidade, é na vida útil, né, o equipamento acaba durando um pouco menos. Diretiva ROHS, ó. Todas as vezes que vocês encontrarem este logotipo aqui, ó, em algum produto, significa que ele obedece aos padrões internacional da ROHS, é uma restrição ao uso de substâncias perigosas em equipamentos eletrônicos e elétricos, originalmente a abreviação de ROHS, né? Isso aqui foi criado há mais de 15 anos atrás e, claro, né, o impacto ambiental é uma coisa importante e a gente entende que isso é sério,
mas também sabemos que, no que refere-se, né, a equipamento eletrônico, nós perdemos muito com a saída do chumbo, tá ok? Então, todas as vezes que vocês encontrarem este logotipo, esta marca, em qualquer produto, tá? Não é só eletrônico, pessoal. Por exemplo, o chumbo está em vários produtos, tá? Uma coisa que é alvo de muitas críticas, por exemplo, brinquedos importados da China que não são inspecionados e que muitas vezes eles são encontrados com uma grande concentração de chumbo. Por exemplo, em corantes, em plásticos, tinta, e isso hoje, como disse, está proibido. Para nós, né, o impacto nos eletrônicos e na sua funcionalidade ocorre por conta da durabilidade e dessa questão da flexibilidade da solda, né, que ela tem que dilatar e retrair. Bom, explicações à parte, achei muito interessante esse processo aí da fabricação aqui no Brasil. Tudo bem que o mundo inteiro terceiriza para a China, né? A mão de obra da China, ela acaba sendo muito abundante pela quantidade da população chinesa, né? Afinal de contas, um planeta com 7 bilhões de habitantes, a China tem quase um terço, né? 2 bilhões de habitantes, a China não tem como competir em produtividade com eles, é muita gente para produzir, né? Mas vendo essa iniciativa da Gigabyte, né? E conforme, não sei se vocês observaram a data desse vídeo, não é tão recente, isso aí já tem alguns anos, né? E tenho percebido esse movimento, essa mentalidade em outras fábricas. Por exemplo, a Olímpicos, fabricante de tênis brasileiro, eles têm colocado nas suas embalagens, né, uma espécie de padrão, né? Um carimbo feito no Brasil por brasileiros, né? E isso não é nenhuma medida contra produtos importados, não é uma medida, digamos assim, de restrição, não é nada disso, isso é apenas uma forma de proteção de mercado, porque é muito difícil você competir com o mercado produtivo do tamanho da China, né? Então, acho que é uma iniciativa interessante, sim, de alguns fabricantes, e aí, né, cabe também ao consumidor observar isso e entender qual que é o objetivo por trás disso e valorizar, né? Nada contra, repito, nada contra o produto chinês, poxa, o que é bom, a gente compra. Mas a gente também tem que pensar nesse lado, né? E aqui agora abrindo um aspas, né, um pontinho aqui na aula para falar sobre um pouquinho de tudo, eu não sei qual é o objetivo de você, de repente, parar uma usa em Minas, importar aço da China, desempregar centenas de pessoas e pronto, por uma questão apenas de diminuição de custos. Eu não sei se isso compensa, porque a longo prazo você gera desemprego gera baixa de consumo, que de alguma forma também impacta depois na balança comercial de alguma maneira, porque o teu consumo diminui. Então, em algum momento, esse processo, ao contrário, precisa também ser repensado, né? Observar empresas com esse viés de fabricar aqui, empregar mão de obra local, acho que é interessante, vale a pena a gente refletir a respeito. E voltando aqui à placa-mãe, professor Alexandre, fica à vontade, hein? Se quiser fazer algum comentário, sinta-se à vontade. Bom, vou seguir aqui então. Voltando aqui para a placa-mãe, falamos aqui da questão da durabilidade, né, que é importante. Minha tela aqui está compartilhada? Está compartilhada. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui novamente para o infográfico. Bom, foi passado um vídeo sobre a fabricação da placa-mãe Gigabyte aqui no Brasil, lembrando que aquela placa que foi mostrada é uma placa voltada para games, né? São placas de alta performance, obviamente são placas que têm um custo um pouco mais elevado, e são placas que são, digamos assim, na sua linha de produção, tem alguns itens que são mais reforçados, justamente porque elas atuam sob condições de estresse um pouquinho mais extenuantes, digamos assim. Então, primeiro bloco, apresentamos aqui o soquete do processador, algo que já foi alvo das nossas aulas de suporte, e eu disse para vocês que esse assunto seria tratado aqui na aula de MC, e foi tratado, né? Soquete do processador,
é o encaixe, a conexão onde o processador é instalado. Ponto. Falamos que ele tem basicamente dois padrões, PGA e LGA. O atual padrão disponível no mercado, fabricado e utilizado pelos fabricantes, é o padrão LGA, que não tem os pinos, né? Mostramos na sequência aqui os slots de memória local na placa-mãe, direcionado para instalação dos módulos de memória. E aí, na aula sobre memória, nós vamos abordar padrões, né, características, frequência de memória, latência de memória. O que é isso? Eu posso ligar memórias diferentes no mesmo computador? Não posso? Elas funcionam? Eu posso simplesmente pegar um padrão de memória DDR2 e colocar no módulo DDR3? Não dá, é impossível. Então, são coisas que nós vamos tratar na aula sobre memórias. E o último item abordado aqui, a parte de fonte de alimentação, que até, né, o vídeo veio aí para complementar, que embora seja um componente que muitas vezes tem um valor um pouquinho menor, ele pode ser mais barato, mas não é essa linha de raciocínio que a gente tem que ter, né? E ficou faltando falar a respeito da fonte, né, que nós vamos abordar isso com mais profundidade, que a escolha da fonte não se dá pelo preço, tá, pessoal? Se dá pelos componentes que você tem instalado no seu computador. Embora a gente vai falar isso com mais profundidade sobre fontes, mas já vale aqui a citação, né? Se você escolhe a fonte apenas pelo preço, você já começa sobre uma premissa equivocada, né? Porque dependendo das memórias que você usa, dependendo do processador, vamos chegar aqui, ó, da placa de vídeo, porque aqui nós temos o próximo item que nós vamos descer aqui agora. Eu poderia, como eu disse, em sentido horário, eu ia descer aqui para esse lado, mas vamos em ordem aqui, só para mostrar nessa questão, já que estou mencionando a fonte, eu vou falar dos dispositivos que estão instalados na placa-mãe e que tem uma inferência de consumo, de demanda de consumo aqui, um pouco mais determinante. Dependendo, por exemplo, da placa de vídeo que você usa, né? O que é uma placa de vídeo, né? Aqui, ó, saindo agora da fonte, nós já conectamos aqui, ó, no slot PCI, que aqui nós temos o slot PCI Express, que já é uma tecnologia, uma evolução do slot PCI. Falando de slot, né, tem um item aqui que a gente também precisa parar em uma aula específica para falar sobre ele, né? Que é o chamado barramento, né? O que é barramento? Tipos de barramento. Bom, vamos deixar cada informação para o seu dia, porque senão começa a conflitar por ser muitas informações. Mas barramento, resumindo de forma bem superficial, só para que a palavra não fique solta, né, na ventania, o barramento, digamos assim, são vias de comunicação que você tem entre dispositivos, digamos assim, né? E ao longo do tempo, cronologicamente falando, os barramentos foram evoluindo, né? Lá atrás, esses slots aqui usavam outra tecnologia de transmissão interna, né? Para quem observou aí a placa-mãe, ela, entre aspas, lá vou eu, hein? Preciso tomar cuidado com as analogias e metáforas, porque de vez em quando a gente pega uma atividade para avaliar um relatório e a gente às vezes acontece de encontrar as metáforas sendo reproduzidas, mas em sentido literal. E aí complica. Quando eu uso metáforas aqui é para simplesmente simbolizar o entendimento de uma forma mais simples, tá? Mas vamos tomar cuidado, tá? A placa-mãe, a base da placa-mãe, a sua superfície, para quem prestou atenção no vídeo, embora, né, a matriz já venha pronto de Taiwan, eles simplesmente acrescentam componentes a mais aqui, né, complementam a montagem, né, a produção. A primeira parte, que seria a criação da matriz, né, que é essa base aqui no fundo, onde os dispositivos são pré-encaixados, é mais ou menos, olha, uma analogia com uma bolacha wafer, gente. Todo mundo aqui conhece bolacha wafer, né? E todo mundo, acredito eu, né, faça a mesma coisa que, né, é padrão. A gente pega a bolacha, abre, pega o recheio e come.
Isso é padrão. Todo mundo na infância fez isso. Não vem dizer para mim que não fez, porque fez. Pega a bolacha wafer e separa as camadas. E por que eu estou falando das camadas? Justamente para poder exemplificar aqui, ó, de forma análoga, a placa-mãe. Ela tem prensado nessa chapa metálica aqui várias camadinhas como se fosse uma bolacha wafer. E entre uma camada e outra tem filetes metálicos, por onde há a comunicação entre os dispositivos, por onde trafega o quê? A eletricidade, por onde os elétrons vão e vêm. E aí tem a comunicação, por exemplo, do processador com memória, com esse sujeito aqui que é importantíssimo, o chipset, que no passado ele era um coadjuvante na placa-mãe, mas hoje ele é protagonista, ele ocupa papel de destaque no desempenho de uma máquina, e à medida que ele vai ganhando, digamos assim, condicionamento físico, massa muscular, e vai ficando cada vez mais potente para executar o seu trabalho, ele ganha protagonismo e valor, né? Esse cara aqui, cada vez mais, os fabricantes perceberam que, para melhorar o desempenho do conjunto, eu não posso investir apenas no processador, apenas na memória. Eu tenho outros itens que, quando são impulsionados, eles também jogam para cima a capacidade, o desempenho do nosso conjunto. E o chipset foi um dos dispositivos, dos componentes na placa-mãe que mais evoluíram nessa última década, praticamente. Porém, depois chegamos nele. E eu estou falando aqui do barramento, né, que são essas vias de comunicação, que, olhando a placa-mãe como se fosse uma bolacha wafer com várias camadas, essas vias de comunicação estão prensadas sobre essas camadas. Porque se é um dispositivo elétrico e cada eletrônico, né, e cada componente que esteja encaixado na placa vai receber energia, né, nós temos duas coisas que trafegam numa placa-mãe, e isso é importante, prestem muita atenção, isso agora é fato, tá? Não precisa escrever isso aí no corpo como uma tatuagem, mas guardem isso com carinho na região da memória de vocês. Na placa, eu tenho a transferência de eletricidade, é um dispositivo eletrônico, eletroeletrônico, e eu tenho transferência de dados entre os dispositivos. Quem fornece energia elétrica é a fonte de alimentação, ela está aqui. Vou passar a moto aqui. Eu conecto o conector da fonte neste encaixe aqui, e a partir daqui eu passo o quê? Corrente elétrica para toda a fonte. E aí, quando eu conecto uma memória aqui, ela vai receber eletricidade através das conexões aqui, ó, porque nessa conexão do slot, ele vai receber energia elétrica da fonte. O processador é a mesma coisa, porém eu tenho um conector aqui, ó, conector, ó, eu não mostrei aquela hora, acabei passando por ele, mas agora eu vou falar sobre ele aqui, ó, conector de energia do cooler da CPU, ou seja, o cooler tem um conector que vai somente para ele aqui da fonte, né, e eu tenho o conector de energia de eletricidade do processador, que está aqui, ó. Aqui eu tenho um conector da fonte que vem para cá, para fornecer corrente elétrica para o processador. Tudo bem? Então, isso é a parte elétrica, mas e a parte de dados? Como é que o processador busca dados na memória? Como é que o processador, por exemplo, se comunica com o chipset? Como é que o chipset gerencia, por exemplo, as portas USB, os conectores aqui, ó, que vai para a placa de vídeo, placa de rede, como é que o chipset se comunica com os slots PCI Express, com os slots que tem aqui, ó, PCI Express X1, como é que o chipset e os outros chips aqui, na verdade não tem outros, né, porque o chipset acaba absorvendo, né, esse papel, como eu disse, ele é protagonista hoje, o chipset, ele acaba assumindo, por exemplo, o controle das portas USB, gerenciamento aqui dos slots PCI, gerenciamento da memória, hoje é o processador que faz.
O gerenciamento aqui, ó, do painel de conexão, ó, onde vai teclado, vai mouse. Aqui nós temos as conexões de vídeo, ó, VGA, DVI, LAN, que é a conexão para a rede, né, onde você coloca o seu cabo de rede, que lhe permite usar a internet em casa, conexões USB, que também estão aqui. Tudo isso é gerenciado também pelo chipset. E como é que um chip, por exemplo, que está do lado de cá, consegue gerenciar, né, se conectar com os dispositivos do lado de cá da placa, de outro lado? É justamente por essa questão dos barramentos, que são essa conexão entre as partes que fica prensado entre as diversas camadas da placa-mãe. E essas conexões, tá, chama-se barramento, que hoje, né, um dos barramentos mais importantes aqui para conexão de placas de vídeo é o barramento PCI Express, que é uma evolução do barramento PCI, que é sucessor de outros barramentos que houveram no passado, né? Dos quais, né, se o professor Alexandre concordar conosco, nós pretendemos passar uma atividade para vocês só para fazer uma pesquisa aqui a respeito de tipos de barramento, para a gente conhecer, ou pelo menos ter uma leitura sobre os barramentos que já existiram e que hoje, né, eles serviram como precursores do que nós temos hoje, né? A tecnologia evoluiu e hoje o barramento que está aqui, digamos, disponível, né, nas placas-mães atuais é o barramento PCI Express. E repetindo, né, para quem está ouvindo esta fala pela primeira vez, o que é mesmo o barramento? É a comunicação entre os dispositivos presentes na placa. E isso acontece através dos barramentos, tudo bem? Mas os dispositivos não se comunicam diretamente entre si. Isso aqui não é uma terra de ninguém, né? Temos uma ordem aqui, né? Primeiramente, vamos lá. Quem fala com quem? O chipset, que, como disse para vocês, né, ele recebeu, digamos assim, investimento de performance nesses últimos anos, né, aliás, nessa última década, e saiu de simplesmente um mero coadjuvante para exercer esse papel de protagonista. E com que proposta? Veja bem, os fabricantes de processador, no caso Intel, AMD, a NVIDIA produz processadores, né, mas no caso hoje é mais voltado para a parte gráfica, chip gráfico. Nessa linha evolutiva, Intel e AMD, que são, digamos assim, o que nós temos hoje de... Não vou dizer que são únicos, né, porque nós temos, por exemplo, nos dispositivos móveis, a Qualcomm, né, que tem aí um espaço muito respeitado entre processadores de dispositivos móveis, né, e que vem, né, que a arquitetura utilizada em processadores para dispositivos móveis, que tem como linha de raciocínio processar bem, com baixo consumo de energia, por incrível que pareça, essa linha de raciocínio migrou com muita eficiência para supercomputadores, que é a arquitetura ARM, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Quando a gente for falar só sobre processador, eu me comprometo a abrir um espacinho para falar sobre arquitetura de processador e uma coisa que a galera gosta, né? Quer dizer, gosta de usar, mas quando é para saber como funciona, acaba torcendo o nariz, porque não é tão simples assim falar de arquitetura, mas a gente para falar sobre isso, né? No caso aqui, mais uma moto passando aqui. O chipset, ele foi potencializado justamente para fazer o quê? Para desafogar o processador, gente. No passado, aí, 15, 20 anos atrás, vamos pegar 15 anos atrás, ainda já estava começando a transferir um pouquinho mais de responsabilidade para o chipset. Mas lá atrás, toda a parte de processamento pesado, digamos assim, ficava a critério do processador. Então, toda a demanda de processos, o que é um processo? Por exemplo, ó, nesse momento aqui, eu estou em aula com vocês, vários processos estão sendo executados no meu computador.
eu estou usando o sistema operacional que gerencia processos através do processador, né? Eu tenho, por exemplo, nesse momento aqui, ó, uma tela sendo compartilhada com vocês. Para eu compartilhar uma tela com vocês, o sistema operacional precisa reconhecer através do chipset ou da minha placa de vídeo o meu dispositivo, a minha saída de tela aqui, e enviar isso como um sinal através da rede e compartilhar isso com vocês através do Teams. Olha quantos processos estão sendo executados nesse momento. E esses processos, eles usam memória, processador, tá? Mas se tudo ficar com o processador, ele se sobrecarrega e aí ele perde performance. E foi aí que os fabricantes perceberam que, melhorando o potencial do chipset, digamos assim, contratando, olha aqui, mais uma analogia, hein, tá? É só uma metáfora. Contrataram um personal trainer aqui, ó, e capacitaram, treinaram o chipset, deixaram ele muito mais capaz, mais rápido, mais forte e mais inteligente. Então, hoje, ele acaba fazendo o quê? Todas as tarefas, digamos assim, de média complexidade, quem assume é o chipset. E deixa o processador todo pimpão aqui, ó, todo folgado. Porém, quando alguma requisição de alta demanda de processamento ocorre, aí o processador é acionado e ele está totalmente disponível para realizar esses processos. Por quê? Porque os processos, digamos assim, de menor complexidade, mas que também demandam processos, o chipset assume. Controlar as portas aqui USB, gerenciar os slots PCI, gerenciar portas também desse lado de cá. Isso aqui é o painel, né? O painel de entrada e saída, que fica na parte de trás do computador de vocês. Aqui tem entrada do teclado, mouse, conector de rede, tudo está aqui, ó. Painel traseiro com conexões PS2. O que é a conexão PS2? É a conexão do mouse e do teclado. Portas USB diversas. A conexão VGA, que é a conexão de vídeo, né? Por onde vocês conectam o cabo que conecta o gabinete ao monitor, né? Por onde sai a imagem na tela. DVI, que é uma outra conexão de vídeo com mais qualidade. A conexão DVI, é que assim, né? Já que a gente cita o nome, tem que falar sobre isso, né? Para não ficar só falando, né? VGA é a conexão mais antiga, digamos assim, que tem aquela resolução tradicional, né? Não trabalhava ali com conexões com uma resolução mais aprimorada. A conexão DVI, né? Ela é vamos lá, ela é intermediária entre a conexão VGA e a conexão HDMI. A conexão HDMI, que hoje nós temos assim como padrão, né? É inconcebível hoje você ter, por exemplo, na sua residência, uma televisão que não tenha conexão HDMI. Estamos falando de algo que hoje é padrão, é básico. Mas, no passado, nós não tínhamos a conexão HDMI. A conexão DVI, ela veio antes da conexão HDMI e passou a trazer o quê? Mais qualidade de vídeo. Todas as vezes que eu estou trazendo uma conexão com mais qualidade, significa que por ali está trafegando um pacote maior de dados. E se está trafegando mais dados, o tráfego com G, tá, gente? Trafegou. Não é tráfico, pelo amor de Deus. Por favor, trafegou. É o ir e vir, é o envio e o recebimento de dados. Todas as vezes que eu estou numa conexão aqui com vocês de vídeo e de áudio, que eu estou compartilhando imagem e vídeo, eu estou enviando para a conexão de rede para chegar aí, através da internet, um sinal de áudio e vídeo. É um sinal maior. Tá ok? E esse processo de conexões para vídeo com maior qualidade, hoje quem está fazendo é o chipset, não mais o processador, né? Temos uma animação aqui para mostrar para vocês, mas não para hoje, né? Vai ficar para a aula de chipset, que mostra todo esse processo evolutivo da placa-mãe. E eu gostaria, inicialmente, que você se prendesse ao funcionamento no geral.
A parte específica de cada item, nós faremos uma para cada aula, uma para processador, memória, chipset, mas quando nós falamos da placa-mãe e apresentamos as conexões, pelo menos uma abordagem inicial de cada item, nós precisamos fazer. E na medida que a gente for apresentando depois especificamente cada um deles, nós vamos aos poucos, a cada semana, formando o nosso computador, né? Hoje nós estamos falando de placa-mãe. Dei aqui uma pincelada sobre o chipset, que ele é também, né, por falta de conhecimento, muita gente ainda ignora, não sabe da importância do chipset no desempenho do seu conjunto. Você não compra um chipset, você não compra o chipset à parte, ele vem aonde? Ele faz parte da placa-mãe. E para vocês terem uma ideia do quanto, né, o nosso meio, né, digamos assim, acaba por não acompanhar essas mudanças no meio do caminho, ou seja, essas evoluções e transformações, a falta de cuidado e de atenção com a tecnologia que a gente usa é tamanha que a galera compra uma placa-mãe muitas vezes sem sequer olhar qual é o chipset que está na placa. E comete um equívoco, né? Porque o valor da placa-mãe não é simplesmente pela grife da placa, né? Não é isso. Tudo bem que existem... Tudo bem que existe, né, os fabricantes com tradição, com nome, com um pouco mais de know-how, de tradição mesmo, uma Asus. A Gigabyte, eu não vou dizer que a Gigabyte é top do top, mas a Gigabyte é um fabricante respeitado, é um fabricante que você sabe que tem qualidade. Gigabyte, Asus é um fabricante muito tradicional, a ASRock também é um fabricante muito forte. Então, assim, nós temos vários fabricantes que têm aí no mercado, enfim, em vários modelos de placa, né? Placas de entrada, placas intermediárias e placas de alta performance. Mas o que determina esse valor, o que determina essa performance não é o rótulo do fabricante, são os componentes que vão poder ser inseridos nessa placa-mãe. Então, assim, se você compra uma placa-mãe que ela é expansível até 32 GB de memória RAM, informação que foi utilizada por vocês na aula de suporte ao usuário para poder sugerir uma placa-mãe para o usuário, professor Wagner, que teve a placa-mãe queimada, mas que tinha que substituí-la, e eu coloquei como critério uma placa que tivesse o quê? A possibilidade de receber até 32 GB de memória RAM. Algo que nós ainda vamos aprender como definir aqui, quando formos falar de memória RAM. Porém, o que determina a quantidade de memória RAM no computador, na placa-mãe? A maioria acha que a quantidade de memória suportada por uma placa-mãe é referente à quantidade de slots que ela oferece. Isso é certo, pessoal? Isso é verdadeiro, sim ou não? É a quantidade de slots que temos aqui, ó, que determina quanto de memória ela vai suportar? Chutem no chat aí, ó. Ficou até meio que trocadilho. Chutem no chat. Vou repetir. Quem determina a quantidade limite de memória RAM suportada numa placa-mãe é o número de slots que ficam disponíveis nela, é isso? A galera está respondendo aí, Alexandre, ou ninguém chutou? Tainá colocou sim. O Alexander falou não. Mateus também colocou não. Vamos lá, vamos responder a questão aqui. Sim e não ao mesmo tempo. Temos aqui um dualismo, pessoal. E já explico por quê. Primeiramente é o seguinte, né? Se não tiver, obviamente, os slots disponíveis, obviamente você não pode instalar a memória. Ponto. Mas se simplesmente, né, o fabricante da placa-mãe simplesmente vir aqui e colocar 10 slots para você colocar 10 módulos de memória, e essa placa-mãe não tiver condições de operar 10 módulos de memória, não vai funcionar. E quem é que determina quanto de memória pode ter? Na verdade, não é o número de slots, é esse cidadão aqui, ó. O chipset, que, como disse, né, ele evoluiu e recebeu outras responsabilidades. Os fabricantes perceberam que simplesmente melhorar o processador não estava sendo suficiente.
Então, além de melhorar, né, de termos evoluído muito a tecnologia sobre o processador, colocando a ele vários núcleos e vários chamados threads, né, que nós vamos falar sobre isso lá na frente, percebeu-se que, atribuindo responsabilidades para o chipset e capacidade também de processar, você tira esse peso do processador, melhora o processador e ganha funcionalidade aqui. Então, quem determina a quantidade de memória que vai poder ter na sua placa-mãe é o chipset. E aí, quando a galera escolhe, né, quando um profissional, vamos mudar o termo aqui, quando um profissional, um técnico, escolhe uma placa-mãe apenas pelo fabricante e pelos itens que estão nela, mas não considera o chipset, ele comete um erro, porque é o chipset que vai determinar se isso vai dar certo ou não. No seguinte sentido, aquele chipset que eu coloquei como item de escolha para uma placa-mãe, para a minha reposição no suporte ao usuário, né, que vocês me deram o suporte, ou na verdade estamos começando a construir essa ideia, né, porque para realmente poder dar um suporte em nível de orientação, primeiramente eu preciso conhecer dispositivos para poder direcionar, e a gente está aprendendo, então não estamos no tempo ainda, é aos poucos, né, mas o chipset, a ordem de inferência é a seguinte, pessoal, por exemplo, se a Intel fabrica o H75, que foi o chipset que eu sugeri que tivesse na placa-mãe, o chipset H75, na sua linha de produção, ele já é produzido para suportar um determinado número de memória, uma quantidade de slots PCI Express, ele é produzido para gerenciar toda a parte de dispositivos aqui. Por exemplo, tem alguns modelos de chipset hoje que já vêm de fábrica para suportar até 30 portas USB 3.0, por exemplo. Mas você nunca vai encontrar uma placa-mãe que venha com 30 portas USB 3.0, que é a última versão, se não me falha a memória, não sei se é a 3 ou se é a 4, se o professor Alexandre lembrar, me corrija aí. Se não me falha a memória, a última versão de portas USB é a 3.0. Mas nós temos chipsets hoje no mercado que suportam 30 portas, embora você não vai ter 30 portas, né? Mas aí o cara compra uma placa-mãe e ele quer, por exemplo, jogar. Ele quer colocar uma placa-mãe e ele compra uma placa que, digamos assim, suporte, digamos assim, a instalação de várias placas de vídeo em série. Então, esse recurso chama-se Crossfire, né? Traduzindo de forma literal, significa fogo cruzado. Então, você compra uma placa-mãe, e uma placa-mãe gamer de alta performance que permite isso, provavelmente vai custar aí, em média, R$ 1.500, né? Mas esse preço que você paga na placa-mãe não é a placa, é ele aqui, ó, é o chipset, é ele que tem esse custo. 80% do valor de uma placa de alta performance hoje está no chipset. Pelo seguinte motivo, quando você compra uma placa, né, para colocar, por exemplo, um processador da 11ª geração da Intel, a última linha da Intel, que está na 11ª geração, você compra a placa, mas o soquete vem vazio, o processador não vai junto. Você tem que adquirir o processador à parte. Mas quando você compra uma placa-mãe com um determinado chipset que vai atuar em conjunto com o processador da 11ª geração, obviamente, esta placa precisa de um chipset que já foi produzido pela Intel para operar em conjunto com o seu processador na 11ª geração. E esse cara aqui vem na placa. É ele que dá o preço da placa. Ele dá o preço da placa e dá a limitação do que ela vai poder fazer. E aí nós temos um grande problema, pessoal. Na verdade, não é um problema, né? É um desafio. Que não vamos estudar isso hoje, mas vai ser na aula sobre chipset. Que aí nós temos um joguinho de mercado. O fabricante da placa-mãe, ele fabrica a placa-mãe depois que o fabricante de chips produziu o chip, e não o contrário. Todo mundo acha que o chipset ele é produzido
para atender a placa-mãe. Não é isso. Está totalmente invertido. A ordem de inferência é o contrário, gente. Primeiro, o fabricante desenvolve o chipset, e aí os fabricantes de placas-mães passam a produzir em larga escala placas para explorar o potencial do chipset. Essa ordem de inferência de mercado já ocorre há mais de 15 anos. E tem muita gente que nem olha o chipset que vem na placa-mãe. E aí, simplesmente, ele está pagando pelo chipset e não sabe disso. E aí nós temos o seguinte desafio, né? Embora o chipset tenha sido produzido primeiro para a placa-mãe, que é assim, né? Quem fabrica chipset são os fabricantes de processadores, porque, na verdade, o processador e o chipset são quase que a mesma coisa. O chipset, ele é um pouco inferior que o processador, porque ele vai, obviamente, se ocupar de tarefas com processamento menor, mas que cada vez são maiores, né? Haja visto que tem alguns processadores hoje, aliás, alguns chips da AMD, principalmente, que em alguns jogos praticamente utilizam, não permite mais, né, não torna mais necessário o uso de nem 5% do processador, porque o chipset dá conta de tudo. Então, cada vez mais eles ganham performance, cada vez mais eles aliviam o processador, mas, por contrapartida, cada vez mais caros também vão ficando, porque da mesma maneira que o processador, ele é caro, e como disse, né, o processador é caro, mas ele não vem na placa, você tem que comprá-lo à parte. O chipset ganhou protagonismo, ganhou performance, ganhou, entre aspas, inteligência, e ele vem soldado na placa. Por isso que é ele que dá o valor da placa e é ele que determina quem vai funcionar na placa, o quanto vai funcionar. Se você comprar uma placa gamer que venha com 3 slots PCI Express, para que você possa instalar 3 placas de vídeo em série, e potencializar aí uma série de coisas, porque, que fique claro, né, esse recurso do Crossfire, esse recurso de placas de vídeo dedicada, né, não são usadas apenas por games, tá, pessoal? Quem trabalha com ciência de dados, né, redes neurais artificiais, que trabalham com algoritmos, com cálculos muito, mas muito profundos, que exijam processamento em larga escala, utilizam muito as combinações de várias GPUs, né, que são as placas com processamento gráfico dedicado, devido à alta performance que elas oferecem. 3 GPUs em série ganham de processamento mais longe, mas batem de longe um processador assim brincando. Haja visto o valor de uma GPU hoje, que é feita para renderizar gráfico, e valor de processador. Tem GPUs hoje de 40 a 50 mil reais. Tá? Não é para pessoas comuns, como disse, isso é uso para performance, né? Mineração de dados também usa muito isso. Ciência de dados, né, e mineração de dados, as chamadas redes neurais artificiais, que trabalham com probabilidades, ou seja, medição de incertezas, que é uma coisa infernal, cálculos estatísticos, probabilísticos infernais, que gastam muito processamento, e isso vai muito além do que um game, né? Porém, quem gosta de jogar, né, e tem condições de investir, está aí um dispositivo que é determinante para que essas configurações operem hoje, né? Por isso que é importante, na hora da escolha de uma placa-mãe, primeiramente, observa o chipset que ela possui. E mais do que observar o chipset, quando nós formos falar de chipset, eu vou apresentar para vocês uma informação importante do chipset, que é o diagrama de funcionamento do chipset, que é o diagrama fornecido pelo fabricante, que determina tudo aquilo que ele pode fazer. E aí você compara o diagrama do fabricante, que diz o que ele pode gerenciar, com o manual da placa-mãe. Quando você faz isso, dependendo do resultado que você tem, você se arrepende muito, mas muito mesmo, de ter comprado uma placa-mãe. Porque o fato dela ter o chipset que permite que ela tenha 32 GB de memória RAM, pode ser, nem sempre significa que ela terá 32 GB.
Porque às vezes a placa tem o chip, mas não veio com os slots e não veio com uma BIOS que permite isso. E aí você tem que pegar o manual da placa, que diz as especificações técnicas dela, o que ela pode fazer, e comparar com o diagrama de funcionamento do chip. É só comparar. Você entra no site do fabricante, você abre essa tabelinha, está disponível, e você olha quanto de memória que o chipset permite gerenciar. X. Quanto que está disponível e expansível pelo manual da placa-mãe. X menos. Levo ou não levo? Porque aí você tem parâmetros para saber se vale a pena comprar aquela placa porque ela está com aquele chipset ou não, porque às vezes ela está com o chipset, mas ela não disponibilizou recurso na placa. E aí você comprou, mas não levou. E isso acontece com muita frequência, tá? Principalmente usuários gamers, né, que têm poder de investimento e não tem poder de conhecimento, isso é muito evidente. Você tem um alto poder de investimento, mas tem um baixo poder de conhecimento. Aí você compra e monta bobagem. E perde dinheiro. Né? Então, são informações que a gente vai apresentando aos poucos, né, que passa despercebido pela maioria dos usuários de tecnologia, mas já falei aqui inúmeras vezes, aqui nós não estamos formando usuários de tecnologia, nós estamos formando conhecimento técnico sobre tecnologia. Saber usar é uma coisa, saber como funciona é outra. Vocês estão do lado daqueles que têm que saber como funciona. Saber como usa é apenas para aqueles que são chamados de usuários. Vocês não estão num curso para usuário, vocês estão num curso de formação técnica. Temos que saber como funciona. Mas, como disse, são informações que, aos poucos, né, nós vamos fornecendo informações aos poucos e vamos dando forma a ela, né? O que a gente não pode é esquecer. Então, são 15 para as 11, vamos lá, vamos fazer um fechamento aqui da noite para que a gente não esqueça o raciocínio maior aqui. Eu dei uma pincelada aqui sobre chipset, também para convidá-los para esse assunto que virá mais adiante. Mas hoje o objetivo é falar da placa-mãe. É que falando da placa-mãe, não tem como deixar de falar do chipset, porque eu quero contribuir para a formação de uma mentalidade. A gente tem que prestar atenção nesses detalhes que fazem diferença e estamos numa área técnica onde os detalhes fazem toda a diferença. Então, diferenciemos esses detalhes. Chipset é muito mais do que um detalhe, é um item importantíssimo hoje no desempenho e no custo de uma configuração. Então, vamos conhecê-lo mais adiante. Falamos aqui nesse segundo bloco sobre slots de expansão. O que eu conecto no slot de expansão? Somente placa de vídeo? Não. Eu posso conectar outras placas, tá? Outra coisa. Que nós não comentamos aqui ainda, né? Mas vamos comentar aproveitando que ainda temos 15 minutos. Dentro desse conceito de placa, né? Placa-mãe, nós temos uma divisão aí, né? De modelos também, que eu não sei se hoje em dia, professor Alexandre, se a gente ainda pode levar isso a ferro e fogo, né? Porque eu acho que a ferro e fogo nós não podemos levar mais nada, né? As coisas estão diferentes. Mas nós temos dois conceitos importantes aí, que no passado já foi muito mais determinístico e hoje nem tanto, que são as placas chamadas on-board e placas off-board. Na nossa época aí, né, eu e o professor Alexandre, isso era muito importante na hora da escolha de uma placa. Mas hoje está importando mais outras coisas, porque o conceito de on e off-board, né? Vamos só colocar aqui, ó, no Pai Google, né? Placa-mãe off-board. Não queria imagem, né? Eu queria só a definição. O que é uma placa off-board, pessoal? Vamos lá. Nós temos o conceito aqui, que isso aqui é uma coisa, digamos assim, histórica, né? Uma classificação histórica entre placa-mães. Placas off-board e placas on-board.
A placa off-board é aquela placa que, em tese, ela vem sem dispositivos a bordo. É aquela que não vem com recursos agregados a ela. No passado, isso era algo muito recorrente. Nós tínhamos placas que tinham essa característica literal. Isso aqui, esse tipo de coisa, por exemplo, quando me convidam, por exemplo, para um processo seletivo, para elaborar provas para processo seletivo, tá aí um item que eu não coloco mais como pergunta de processo seletivo. Não coloco mais esse tipo de item, porque isso gera recurso, gera processo, e fica aquela questão de discussão semântica, né? Sentido de palavra. Placa off-board, por definição, é aquela placa que não vem com recursos a bordo soldados nela. No passado, isso existia com muita frequência. Hoje em dia, não sei se o professor Alexandre concorda comigo, porque eu já me deparei com recurso em concurso público por causa disso, de prova que eu sugeri questão. Qual é a placa-mãe fabricada e disponibilizada no mercado hoje que não venha, pelo menos, com o chip gráfico, um chip que controle o áudio, o vídeo e a rede? Praticamente nenhuma. Toda a placa-mãe disponível no mercado hoje vem com pelo menos esse recurso a bordo, ou on-board. E aí, quando você coloca isso, por exemplo, num processo seletivo, num concurso público, e o candidato responde dessa maneira e está errado, ele entra com recurso e dá pau isso aí. Porque se você for no sentido literal do off-board, não existe mais placa off-board, então. Porque todas têm pelo menos um recurso on-board, ou seja, a bordo. Placas on-board são placas que, na sua fabricação, já vêm com alguns recursos soldados disponíveis, entre aspas, a bordo. Como disse, controlador de vídeo, de rede, de áudio, isso já vem. Então, a discussão hoje em termos de on-board e off-board, eu prefiro já nem fazer mais isso, porque no passado isso fazia mais sentido. Hoje, como eu disse, já respondi recurso, né, em processo seletivo por conta disso. E prefiro nem mais abordar isso em concurso público, porque é uma questão que dá margem para recurso sempre. Concorda com essa opinião, professor Alexandre? Nós que somos da antiga, pegamos muita placa off-board, né, meu? Sim, perfeito. Eu acho que hoje a gente já nem ouve, né, falar mais nessa questão de placa on-board, off-board, até pela questão da evolução, né, Wagner? Como você vem apontando aí em questão da melhoria de barramentos, do chipset, né? Enfim, hoje a gente pode dizer que tem placas on-board aí tão boas quanto a própria placa off-board, né? Mas antigamente, quando a gente fala antigamente, a gente não é tão velho assim, né? Mas Obrigado. Um tempo atrás tinha muita referência, né? Era muito citado, era muito questionado, né, em relação de uma montagem de um equipamento, se colocaria uma placa on-board, off-board, em questão da eficiência, né, de desempenho, qual é melhor, qual é a pior, né? Com o passar desses tempos, desses últimos anos, essa concepção já foi caindo, né? Eu acho que não tem por que fazer nem essa referência de on-board e off-board, né? A gente fala, né, como você menciona, né, a placa off-board praticamente tem os mesmos dispositivos aí da on-board, né? A única coisa, às vezes, difere algum componente, principalmente placa de vídeo, que acaba não se consolidando no on-board, né? No on-board não, no off-board. Exato. E assim, né, eu tenho encontrado muito poucos anúncios sobre isso, mas assim, até passado recente, de vez em quando a gente encontra, eu não tenho visto mais, né, faz tempo que eu não vejo, mas eu acho que ainda tem anúncios, né, de fabricantes que vendem placas já com o processador embutido.
Isso a gente ainda tem. Mas o que acontece com isso, né, gente? E também, professor Alexandre, fica à vontade aí se quiser concordar ou discordar. Profissionalmente falando, eu só uso esse tipo de recurso quando não tem escolha. Acho que o professor Alexandre deve ter passado por muito por isso, né? Por exemplo, nós que estamos no estado há muito tempo, aqui no Centro Paula Souza, nós já pegamos vários momentos. Eu volta e meia, eu cito essa passagem, a nossa linha do tempo, né? A timeline. Nós tivemos momentos aqui onde as economias do estado estavam muito bem e a escola recebia investimentos, assim, semestrais, né? Laboratórios novos, máquinas novas. E nós também pegamos períodos de isenção total de recursos, de escassez. E a gente tem que conseguir continuar no alto e no baixo. E tivemos épocas, por exemplo, a manter laboratório na escola, principalmente lá em Mongaguá, 4 ou 5 laboratórios com uma verba muito, mas muito reduzida. E aí você é obrigado a fazer esse tipo de coisa, né? Mesmo sabendo que uma placa-mãe que já vem com processador soldado não é a melhor opção. E por que não é a melhor opção? Ela passa a ser uma boa opção quando você não está em condições de comprar outra coisa, e você precisa, naquele momento, colocar equipamentos para funcionar. É uma escola, né? As turmas são turmas de 20, de 30, então você não pode ficar com 2, 3, 4, 5 computadores avariado e não conseguindo, digamos assim, atender a demanda de uso. E por falta de recurso financeiro, você acaba recorrendo a essa opção mais barata, de uma placa-mãe que já venha com o processador soldado. E qual que é o grande problema? O problema desse tipo de combinação, desses combos, né, é aquela brincadeira que a gente faz, né, entre aspas, né, unidos queimaremos. Porque quando você está com uma placa-mãe soldada com o processador, se a placa-mãe parar, você perdeu o processador, você não tem como recuperar. E se perder o processador, perdeu a placa, porque ele está soldado. Então, é aquela coisa que ajuda no momento que você precisa colocar a máquina para funcionar, porque sai mais barato, mas não tem, sim, essa durabilidade, e geralmente é mais barato, né? Faz tempo que eu não vejo anúncios assim. Isso no passado a gente via com mais frequência, né? Não sei se o professor Alexandre concorda. Concordo, até porque, Wagner, esse padrão, né? Teve um período, foi, como dizem, né? Não vingou a coisa, né? Foi um momento que surgiu essas placas integradas, né? Com o processador, mas acabou não seguindo em diante exatamente por essa questão de durabilidade, da eficiência, né? Elas queimavam muito fácil. Na hora da manutenção, se você não tiver um cuidado, né, em relação ao manuseio e testes, acaba sim queimando o processador, e é o que você diz, né? Queimou o processador, você queimou todo o conjunto aí da placa, né? Então, talvez, né, eu entendo que foi aí um dos pontos que acabou sumindo, né, do mercado. Porém, na época, realmente, concordo, a gente acabava partindo, né, para essa opção em questão, né, de um custo-benefício, né, porque você acaba tendo aí um conjunto integrado bem mais barato do que separado, placa, processador, memória e assim por diante. Mas são fases, né? Eu acredito que são momentos que a gente tem que ir visualizando, vendo a percepção da tecnologia, né? E a eficiência também, que eu acho que isso é muito interessante. E quando a gente fala aí, né, em onboard e offboard, hoje a gente está aí num processo de evolução, né? Mas é interessante a gente entender, né, o que significa aí quando a gente fala o termo onboard e offboard, né? Quando o onboard, o pessoal confundia muito, né, Wagner, em questão de que que é o onboard, o que é o offboard, era tudo igual ou não, né? Mas na verdade a diferença era mais, né, na prática da placa de vídeo, né? Onde normalmente é onboard e offboard, você poderia colocar na offboard uma placa extra, certo? E na onboard vinha embutido a placa de vídeo, no caso tinha ali o conector, né, VGA da placa de vídeo para estar usando, né, e assim você não precisaria, né, adquirir uma placa de vídeo à parte. E a onboard você coloca aí, né, a placa de vídeo, obviamente melhorando aí o desempenho da parte gráfica, né, e assim por diante. Ok? Perfeito, Alexandre, exatamente. Bom, pessoal,
nosso objetivo hoje era apresentar a placa-mãe para vocês, como já dissemos aqui e repetimos algumas vezes, né? Apresentamos a placa-mãe e, óbvio, né, quando nós estamos falando sobre as conexões da placa, acabamos também dando uma breve abordada no componente que vai naquela conexão. Por isso, falamos também aqui um pouquinho do processador, memória e um pouquinho também do chipset, porque no conjunto aqui é importante. E aí, né, na próxima semana a gente começa relembrando assuntos de hoje, para entrarmos no assunto da semana que vem, que vamos seguir essa linha, né? Hoje foi o soquete do processador, na próxima semana falaremos sobre o processador, tudo bem? E sempre vamos acrescentando um componente, relembrando o anterior, porque aqui é para uma montagem. Nós não apresentamos um e esquecemos o outro. Lembrando que o objetivo é, no final aqui do semestre, conseguirmos, entre aspas, montar um computador. E a primeira parte da montagem foi apresentada hoje, que foi a placa-mãe, que é o item que recebe todos os outros. E à medida que nós estamos falando dos outros componentes, pontuamos de novo placa-mãe, porque é ela que está recebendo esses dispositivos, tudo bem? Então, para uma aula inicial, foi uma apresentação aqui desse dispositivo, da sua função e aquilo que vai anexado, né, instalado nela. Alguma pergunta, pessoal, alguma dúvida de alguma questão assim que foi mencionada e que de repente tenha ficado alguma dúvida? Tranquilo aqui no chat, tudo em ordem? Aqui, pessoal, não... Pessoal, se quiserem abrir o áudio também, não tem problema nenhum, tá, turma? Fiquem à vontade, ou joguem no chat, né? Mas é importante ressaltar, só para concluir, né, Wagner, a explanação de hoje, né? É interessante o quê? Vocês entenderem o que é a placa-mãe. Aí volta lá no princípio, em questão de que a placa-mãe é o componente mais importante, né? A gente ouve até falar, é o coração do computador. Eu também vou com o Wagner, que eu não acho isso. Tá? Placa-mãe, sim, é um componente importante, porém, sozinho não é nada. Né? Ele precisa de todos os outros componentes tão importantes quanto a própria placa-mãe. Tá bem? É interessante a gente fazer essa reflexão. A gente, às vezes, tem muito... colocações que a gente ouve na internet, em vídeos, mesmo até numa roda de conversa, porém, são, às vezes, nomenclaturas, colocações, que a gente pode dizer que não é uma colocação técnica, né, dentro aí do nosso perfil de trabalho, de mercado, né, como CPU. Vou levar minha CPU para o técnico verificar. É o termo mais comum que a gente ouve em dia, e CPU não é, né? O CPU está encaixado na placa-mãe, que a placa-mãe está interna num gabinete. Então, a gente vê aí um relacionamento totalmente desfocado. Então, são coisas que a gente tem que ir refletindo, treinando, até mesmo porque vocês podem passar por um teste desse simples, né, desafio de o que é uma CPU, né? Então, isso é importante vocês terem esse conceito bem definido e o que realmente a placa-mãe funciona, como que é aí a questão do soquete, do processador, porque a gente fala, às vezes, essa terminologia, as pessoas imaginam tudo menos o local onde você conecta o processador. Né? Os slots, né, de memória, como foi mencionado, né, a gente não tem pente de memória, a gente tem um módulo de memória. Então, são termos que a gente tem que realmente ir praticando. Né? E eu acredito, né, no decorrer dos nossos encontros, nós vamos estar sempre reforçando, né, essas terminologias, né, esses termos técnicos, que eu acredito que é importante para vocês também, aí no segmento da parte mesmo técnica de vocês. Tá bem? É isso aí. Perfeito, Alexandre. Então, pessoal, nosso horário aqui está terminando, né? Já estamos aqui com 11 horas e 1 minutinho, né? E aí, não tendo mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrando aqui mais uma Sexta-feira Hardware, agradecendo a atenção de vocês, agradecendo a presença, né?
retomando aí as atividades. Tivemos um breve recesso, como nós iniciamos as nossas falas, e desejo a vocês aí um bom final de semana, pessoal, até a semana que vem. Na sequência aí, o professor Alexandre, acho que disponibiliza aí a frequência de vocês. Professor Alexandre, se quiser fazer mais algum comentário da minha parte, só desejar uma boa noite e até a próxima semana, gente. Pessoal, só para rapidamente, não esqueçam de responder a chamada, já está livre lá para vocês abrirem o formulário, né? Agradeço a presença de vocês até esse minuto, né? Às 23h02, né, Wagner? Acho que é um privilégio aí ter vocês aqui prestigiando esse contexto. Uma ótima semana, né? Final de semana para vocês. Até a próxima Sexta Hardware. Se cuidem. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Boa noite, professor Alexandre. Até mais. Um abraço, Wagner. Tudo de bom.